Alô pessoal, como vocês estão aí? Começando mais um. Vamos falar hoje sobre a continuação da aula passada. Vocês viram que a gente fez uma primeira versão ali daquele Olá Mundo, né? E aí, no meio da aula, a gente viu um tipo de operador ali de atribuição, que é o dois pontos igual. E eu comentei com vocês uma coisa, eu estava revisando o material depois, e eu percebi que isso aí podia ser explorado no começo da aula, justamente para a gente esclarecer direitinho aí as diferenças, né, principalmente entre as linguagens, como elas abordam essa questão da tipagem, principalmente. E aí para vocês entenderem também como é que o Go funciona, para quando vocês forem trabalhar com ele, tá bom? Então assim, aqui não é para defender qual linguagem é melhor, isso nunca existe em absoluto. As linguagens elas foram projetadas para cumprir determinados trabalhos e elas é muito difícil você achar uma linguagem que seja boa para tudo, né? E também vai ser muito difícil você achar uma linguagem que seja ruim para tudo, né? Mas talvez com um pouco de esforço você encontre, mas assim, dentre essas que são bem consolidadas no mercado, como Python, Java, o próprio C Sharp, o Go, o Rust, né, JavaScript, essas linguagens evoluíram bastante e cada uma delas tem as suas características, né? Então, isso é o que eu vou falar aqui. Eu até coloquei os slides dentro do VS Code, tá? Porque ele está naquele repositório dos exercícios do livro. Como é um assunto que a gente está vendo como material do livro, então eu resolvi colocar esses slides tá dentro de uma pastinha. Agora eu estou numerando a pastinha ali. Então vai ser meio com o número do capítulo do livro que a gente está utilizando, que é o Learn Go with Tests, tá bom? Bom, vamos aqui para os slides. Então, aí logo em seguida a gente vai para o código, tá? Porque a gente vai continuar o exercício de acordo mais ou menos com o fluxo que está ali no livro, tá? No capítulo 2. Então, o que eu queria dizer hoje, né? A gente viu exatamente essa linha que está mostrando aí no slide, né? Então, a gente tinha uma variável got, né? Que ia receber ali o resultado da função hello. E essa função hello, ela vai produzir lá a string, né? Olá mundo, tá? E a gente, uma primeira coisa que eu falei para vocês vocês estão vendo que eu não estou especificando aqui o tipo, né? Então qual que é o tipo, qual que é a tipagem do Go, né? Eu fiz essa pergunta. Então existe uma dimensão que você pode classificar a tipagem, que é a tipagem estática versus, no outro oposto, a tipagem dinâmica, tá? E a gente vai ver nos próximos slides exatamente a diferença entre uma coisa e outra. Mas uma confusão que existe é essa aí que está escrita aí, né? Então, a tipagem estática às vezes dá a entender que eu preciso sempre especificar explicitamente os tipos, tá? E quando é dinâmica eu não preciso fazer isso, tá? Então a gente tem que ir com calma, porque aí isso pode gerar confusão, tá? Então vamos seguir aqui, que a gente vai ver isso, tá? Então, esse primeiro eixo, que é o estático versus dinâmico, ele vai determinar quando que um tipo é verificado numa determinada linguagem. Quando ele é estático, esse tipo é verificado em tempo de compilação, tá? O compilador vai verificar isso. Quando ele é dinâmico, ele é verificado dinamicamente em tempo de execução. Normalmente, em uma linguagem, isso funciona muito para linguagens que são interpretadas. Elas têm um interpretador que, em tempo de execução, vai tomar decisões, né, em tempo de execução. Tá? Então, por isso que é chamado de dinâmico. E existe uma outra dimensão também, que eu poderia dizer que é ortogonal, porque ela não necessariamente vai ter uma relação, né? A gente vai achar, daqui a pouco eu vou mostrar um quadro ali, que a gente vai ter as quatro combinações, né? E a gente vai conseguir encaixar mais ou menos ali linguagens diferentes em cada uma delas, né? Então, o que seria o forte versus o fraco, tá? Seria a maneira quão rigorosa é aquela linguagem com relação aos tipos, tá? Então, a gente já vai ver em seguida o que significa isso. Então, por exemplo, né? Deixa eu seguir aqui para frente para a gente ver o que é o dinâmico lá, tá? Ó, essa aqui é a tipagem estática, essa parte é dinâmica, mas agora deixa eu falar sobre o forte e o fraco primeiro, depois a gente volta, tá? Então, olha o exemplo de tipagem forte, tá? Tipagem forte aqui, nesse caso, a gente está vendo um exemplo em que eu estou
a gente não viu isso na última aula, tá? Então, isso aqui significa que eu estou criando uma variável e ao mesmo tempo, né, estou fazendo a declaração dela e ao mesmo tempo eu estou fazendo uma atribuição de um valor. E veja que sempre no Go eu coloco o tipo depois. Eu posso especificar isso, né? E aí eu vou criar aqui um x que é inteiro e um y que é float, tá? Aí se eu quiser fazer, por exemplo, uma soma entre os dois, ele já vai aqui dar um erro, tá? Porque eu estou tentando somar dois tipos distintos. Então, nesse sentido que a tipagem é forte, ele não faz nenhuma conversão implícita, tá? Enquanto que, por exemplo, o JavaScript ele foi criado, na verdade, ele foi projetado para fazer esse tipo de conversão implicitamente. Então você pode ter uma situação como essa que está mostrada na tela aí. Então, tipagem estática, tipagem dinâmica é o momento quando a verificação do tipo é feita. Então pode ser feita em tempo de compilação, aí é estático, ou ser dinâmico, que isso é feito em tempo de execução. E o forte e fraco é o quão explícito você precisa ser para o compilador não reclamar ou o interpretador não reclamar, tá? Então voltando aqui, ó, a tipagem estática aqui do Go, por exemplo, qualquer coisa que você fizer de confusão de erro, o compilador vai te dizer antes de rodar o programa, tá? Então isso é uma coisa importante. Na tipagem dinâmica, o Python, por exemplo, ele deixa você fazer isso aqui, ó. Então você criou uma variável got string e você colocou ali um inteiro 42 depois, que tudo bem, tá valendo, tá bom? Então é claro que isso é mais flexível, tá? E vai ter o pessoal que vai dizer, tem que se proteger, porque se você pode fazer isso, então você pode induzir de repente um bug que vai... Imagina que alguém está dependendo desse got ser string. Se você muda ele para inteiro, isso pode quebrar código que está dependendo dessa variável, certo? Muito bem, então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa era a tabelinha que eu queria mostrar. A gente tem aqui, como, sei lá, nesse quadrante do forte e estático, a gente tem as linguagens Go, Rust, né, Java. Você tem que tudo é verificado em tempo de compilação, o C# também. O C e o C++ é verificado o tipo em tempo de compilação, porém ele permite que você faça ali, por exemplo, sei lá, você pode vai considerar, é muito comum, né, você fazer a verificação do booleano, e o booleano no C, padrão, ele não existe. Então o que eles assumiram? Que o zero, qualquer coisa nula ia ser falso, e qualquer coisa diferente de nulo, pode ser qualquer coisa numérica, por exemplo, vai ser considerado verdadeiro, né? A questão também de você substituir, por exemplo, a representação literal de um caractere por um inteiro, e poder fazer isso sem o compilador reclamar, tá? Então essas conversões de tipos que são meio implícitas, no caso do C, traz uma flexibilidade grande, mas você precisa saber muito bem o que você está fazendo, né? O compilador ele vai deixar você fazer, tá? Enquanto que no Go, no Rust, no Java, no C# e no Python e no Ruby, que a tipagem é forte, ele não vai ter esse tipo de coisa da conversão implícita, né, que tem aqui na tipagem fraca, tá? Então, resumindo, as colunas aqui forte e fraca vão dizer o quão explícito ou implícito é a conversão de tipo para aquela linguagem. Quanto que você pode fazer essas conversões aí à vontade, ou o compilador vai te barrar quando é mais forte, tá? E o estático dinâmico é aquilo ali, é quando que é feita essa verificação. Muito bem. Então vamos seguir aqui, né? O Go, então, tem essas formas aqui que você pode... O que era, na verdade, no exercício anterior, e essa linha aqui que a gente escreveu? Ah, professor, mas isso aqui tá dando a impressão que tem alguma coisa estranha, porque eu não estou precisando, em primeiro lugar, eu não precisei declarar a variável. Eu não precisei criar essa variável como está aqui nessas duas linhas anteriores que eu coloquei o var.
Quando eu coloco var, logo depois do var eu coloco o nome da variável e eu posso ou não especificar o tipo, tá? Mas nesse caso eu estou fazendo a declaração dela, certo? E já fazendo também uma atribuição. Então esse var tá dizendo o seguinte, olha, declare essa variável para mim. Mas aqui não tem var. Então a primeira coisa que a gente nota aqui é que existe uma criação, uma declaração de variável que significa reservar um espaço de memória e botar o nome daquela variável lá naquele espaço de memória. E existe essa declaração. Em segundo lugar, existe outra coisa, que é a inferência, né, do tipo da variável. Como é que ele faz isso? É essa inferência de tipo que a gente estava conversando. Então, ele vai saber que o tipo vai ser o tipo de retorno de hello. Se o tipo de retorno de hello já foi especificado como string, então ele vai criar o got como string, tá? E aí vai finalmente fazer uma terceira coisa, vai atribuir o valor que veio de hello, que é string, para o espaço de memória onde aponta a variável go. Go não, got. Entende? Então, se você quiser entender bem, essa linha aqui, ela já faz três coisas meio que de forma... não é implícita, na verdade. Não tem nada de implícito, porque não existe adivinhação de tipo, não está se mudando... Depois, por exemplo, que essa variável for criada, ela não pode mais mudar de tipo, tem isso também no Go, tá? Então, ela vai ser criada como string e não pode se atribuir outro tipo para ela. Você só pode modificar essa variável com um valor do tipo string, tá? Bom, qualquer dúvida dessa parte aqui, vocês me procuram para a gente poder entender direitinho o que está pegando, tá bom? Bom, seguindo aqui, a gente vai então entender inferência como algo que o Go faz para justamente reduzir melhorar a ergonomia o que é ergonomia? Ergonomia, por exemplo, você senta numa mesa. Tem mesas que são confortáveis, tem mesas que são desconfortáveis. Isso é ergonomia. Você tem uma mesa, sei lá, um ambiente de trabalho lá, onde você, sei lá, é desenhista. Se você colocar as coisas tudo de uma forma que você precisa fazer muito esforço, ou fica numa posição, numa postura muito incorreta para trabalhar, você acaba até se machucando com o tempo, né? Isso para qualquer coisa que é repetitiva. Então, ergonomia é sempre pensado para facilitar ali a nossa interação com o espaço e com os objetos ao nosso redor. Então, a mesma coisa a gente pode pensar de ergonomia no ambiente de desenvolvimento de uma plataforma. Por exemplo, o Go foi pensado para ser ergonômico para o desenvolvedor, facilitar o trabalho do desenvolvedor. Então, uma das coisas que eles pensaram é essa questão da inferência. Isso faz com que você não precise ficar digitando demais também, tá? Bom, dinâmico é diferente a inferência é diferente dessa coisa da dinâmica, né? No caso, o do Go é fixo, depois ele é inferido o tipo daquela variável, ela é criada no espaço de memória, depois você atribui um valor para ela, pode voltar a atribuir mesmo valor de mesmo tipo para ela, mas se você quiser atribuir um valor de outro tipo diferente, vai dar pau, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, que no caso dinâmico, o tipo só vai ser conhecido em execução, porque eu posso mudar inclusive o tipo da variável, tá? Então isso que no caso o dinâmico significa, quando é conhecido em execução, tá? Bom, seguindo aqui, isso é um exemplo aí da tipagem dinâmica no caso do Python, tá? Então, resumindo, Go é, né, estaticamente tipado, fortemente tipado e tem uma inferência de tipos, tá? Que o compilador vai deduzir para você ali o tipo das variáveis se você não deixar explícito. Você pode deixar se você quiser, tá? Bom, acho que é vantagem. Então, depois assim, esses slides, pessoal, vão ficar no repositório, aquele lá dos exercícios do livro. Eu não vou, talvez, concluir, porque aqui eu já acho que já expliquei o que eu precisava, mas depois vocês podem olhar. Tem alguns exemplos aqui, tá? E aí a gente vai fazer o exercício agora. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui, dar uma pausa, e vocês vão abrindo aqui o que? O exercício que a gente fez no vídeo passado, tá? Então, pessoal, agora, o que a gente vai fazer?
vamos lá para o exercício do Hello World. A gente vai fazer algumas refatorações. O primeiro requisito que ele faz lá no livro, ele inclui agora um nome que você pode passar para função. Então tem a função Hello, vamos mostrar aqui. Olha. Então lembra que a gente fez no vídeo, né, no vídeo passado, eu fiz com vocês isso aqui. Então, lembrando, né, recapitulando aqui, eu tenho a função hello que vai produzir uma string, vai retornar essa string olá mundo. E aí eu vou, né, o meu teste, na verdade, vai chamar essa função, né, tá? Acho que é chamada, a gente acabou de olhar a questão da atribuição, da declaração, né, da variável. E agora, o que eu quero? Primeira coisa, agora eu vou seguir estritamente o fluxo do TDD. Então, a primeira coisa que a gente vai querer, né, é fazer o teste falhar para fazer essa modificação que a gente quer. Tá? Então, o requisito, lembra, é que a gente agora vai ter na chamada da nossa função, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Na chamada da função, eu vou colocar aqui web 2, tá? E aí eu vou colocar que deveria ser olá web 2, tá? Então essa é a primeira coisa, tá? Então vamos agora rodar no nosso terminal. Aqui eu vou criar um terminalzinho, vou dar um clear aqui, eu vou para a pasta que eu estou na raiz agora do repositório. Então, agora eu coloquei um número ali, tá? 2, que é o do capítulo. Deixa eu ver se está tudo gravando aqui, pessoal. Eu estou fazendo um take aqui só dessa parte, para depois editar tudo junto, né? Então, agora a gente vai rodar o teste. Vamos rodar esse teste aqui. Go test. Olha o que ele disse aqui. Ó, tem muitos argumentos aqui na chamada do hello. Então ele nem compilou. O teste falhou por um problema de build. Ó. Quando ele fala build failed, isso quer dizer que quando ele foi compilar o seu programa, ele não conseguiu. Deu uma falha de compilação. Tá? Ele não chegou nem a testar de fato, né? Porque ele não compilou. Tá? Então, o que seria o TDD? Assim, feito da maneira como diz a prática, né? Como reza a prática do TDD, tá? O que a gente vai fazer agora é fazer sempre o mínimo para conseguir agora fazer compilar, entende? Então o que a gente vai mudar? A gente vai colocar lá no nosso hello aqui, que é o nosso código principal, a gente vai colocar aqui name string, tá? O que é isso? A gente não tinha visto ainda. É um parâmetro que a gente vai colocar na nossa função. Nesse caso aqui tem um parâmetro só, tá bom? Veja que parâmetros eu poderia, se eu tivesse mais parâmetros aqui, só para dar um exemplo, tá, pessoal? Eu poderia ser explícito para fazer assim. Não, vamos supor que eu tivesse 3 parâmetros, A, B e C, tá? Não tem nada a ver com esse exercício aqui, vai ter um só por enquanto. Só para mostrar, eu posso fazer assim, é uma forma que é válida, tá? Ou então eu posso, se for uma sequência assim do mesmo tipo, né, de variáveis, eu posso fazer algo assim, A, B, C, string, tá? É uma forma mais concisa, porque eu estou dizendo basicamente, ó, tudo que está atrás desse tipo aqui, né, antes de vir outro tipo, se não tiver nenhum outro tipo aqui no meio, tudo isso aqui vai ser desse tipo aqui que está depois, que está mandando aqui na coisa, tá? Então vamos voltar aqui. Eu vou colocar main string, tá? Que é a nossa coisa aqui. Agora eu vou atualizar também o nosso main, porque senão ele não vai compilar. Eu vou ter que passar aqui. Vou passar aqui mundo. Então lembra que a gente quer que compile, né? Vamos rodar o teste e ver o que acontece. Porque agora eu acredito que, ó, você vê que inclusive
Nosso editor não está mais reclamando de problema de compilação. Ó, inclusive não está mostrando nenhum erro aqui embaixo. Tá vendo? Vamos rodar o teste e ver o que acontece. Deu um problema aqui. Qual que é o problema? Ó, ele está dizendo, eu recebi Olá Mundo, mas o que eu queria era Olá Web 2. Porque lembra que o nosso teste está aqui, ó, passando uma string, que eu posso mudar se eu quiser, e ele vai simplesmente querer o quê? Olá, vírgula, espaço, essa string que foi passada. Exatamente isso que ele precisa, né? E o nosso programa não está fazendo isso, tá? Então, nesse momento, pessoal, a gente está em vermelho. Lembra do Red, Green Refactor? Tá? Então, a gente voltou para o vermelho, a gente não saiu do vermelho ainda, né? Porque estava falhando, antes eram falhas de compilação. Veja que agora ele compilou, tá? E já está retornando o resultado do teste como fail. Por quê? Né? Porque ainda não mudei o meu código principal. Isso é TDD. Eu mudo o teste lá do jeito que eu quero que aconteça as coisas. E eu vou indo passo a passo, fazendo passar o teste e aí depois refatorando o meu código. Aí, se eu faço uma refatoração que precisa de adicionar uma funcionalidade, por exemplo, eu continuo seguindo esse fluxo que a gente fez. Eu faço novo teste, eu modifico o teste, faço falhar o teste, porque o meu código que está sendo testado ainda não está pronto para fazer aquilo que o teste quer. Depois eu vou e implemento a funcionalidade e eu vou de vermelho para verde outra vez, tá? Então é sempre assim, modifica o teste primeiro, implementa depois. Modifica o teste primeiro, implementa depois, tá? Tentem fazer esse fluxo. Aí depois eu quero saber o que vocês acharam, tá? Se isso ajudou. No meio desse fluxo vai ter também os commits pequenos. É uma outra boa prática de você deixar os commits atômicos. Eles são pequenas modificações. Por que isso? Porque se você tem uma falha e você tem um commit gigante, você vai ter que inspecionar um commit gigante. Agora, se todos os seus testes estavam rodando e de repente você introduz uma falha, você e seus commits são pequenos, ou seja, você faz vários commits com pouca modificação e modificações pontuais de código, então você vai saber rastrear qual a modificação, isso com rapidez, qual a modificação que foi feita que gerou aquele bug. E, por consequência, vai gastar muito menos energia para corrigir aquele bug, tá? Bem, então vamos lá. O que eu quero fazer mesmo? Agora eu quero fazer passar a minha função, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso aqui ir nessa função e modificar aqui, né? Senão ele nunca vai ter o que ele está querendo. Eu vou colocar aqui um maisinho, pessoal, que é concatenação, tá? Eu acho que é só isso mesmo que tem que fazer, né? Deixa eu ver... É isso mesmo, tá? Então, outra coisa que eu vou ter que fazer... Pera aí, só um minutinho, pessoal. Só conferir aqui no meu... Eu fiz já uma parte desse aqui. Só conferir se tá batendo aqui com a gente. Tá. Pronto, agora vamos testar. Passou. Tá certo? Então, quer dizer, ele tá... se você rodar agora, você pode passar um nome para ele, né? Essa função aqui, e ela vai concatenar aqui com olá, certo? Então eu poderia passar outra coisa se eu quisesse, né? Mas no caso aqui ele está testando a função. Então ele está passando de fato o Web 2 e está recebendo olá Web 2, certo? Então por isso que o teste está passando. Boa, então agora o que a gente vai fazer também? Vamos introduzir aqui o conceito de constante, tá, pessoal? Então a constante, o que ela vai ajudar? Ela vai deixar seu código mais organizado, basicamente isso. Ela vai ser também um ponto único de mudança onde você precisa mexer nessa coisa. E essa coisa são coisas que normalmente não mudam, tá? Então uma coisa que a gente poderia colocar numa constante é justamente esse olá aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer isso colocando assim o prefixo const
essa palavra reservada, prefixo português, vamos colocar assim, tá? E aí é colocar o olá, vírgula, espaço, que é o que ele coloca lá, e a gente vai agora adicionar isso aqui, certo? No prefixo, ó. Funciona, esses constantes vocês já devem saber muito bem como usar, e é igualzinho no Go, não muda muito das outras linguagens aí, tá? Boa. Aí então isso já é uma melhoria, então isso seria uma refatoração legal para o que você pode fazer no seu código enquanto está fazendo esse ciclo aí do TDD, né? Vamos ver se está passando, é uma boa prática sempre testar. Passou mesmo depois da nossa modificação aí, certo? Agora a gente vai fazer um commitzinho aqui, pessoal. Eu vou fazer pelo VS Code, ó, vou abrir aqui do lado, tá? E eu vou adicionar uma coisa aqui, por exemplo, existe como você colocar fit, que é de feature, que é uma funcionalidade, e adiciona parâmetro name à função hello. Tá, esse é o comentáriozinho, né? Vamos ver o que mudou. A gente sempre pode checar isso, tá? Não dá para ver muito bem aí. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Tá, então essa parte aqui no meu código de teste, né? E essa parte do prefixo que eu mudei também, né? Adicionei o parâmetro, ó, a função, certo? Então, beleza. Vamos aqui mandar essas duas coisas. Se você quiser mandar tudo que está na lista aqui, você vai fazer o stage disso aqui, né? Ou você pode adicionar, vamos supor que isso aqui é um comentário só para um commit específico de algum desses arquivos, não de todos. Aí você pode adicionando individualmente também, tá? Então depende de, mas no caso aqui os dois arquivos mudaram pela mesma razão, que é essa que está descrita aqui. Então pronto, né? Então eu vou commitar e eu já posso sincar com o GitHub se eu quiser, já manda lá para a nuvem, tá? Boa. Então, agora, o que a próxima coisa que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai para uma próxima featurezinha, é uma pequena modificação. É assim, se a string que eu passo para a função hello, ela for vazia, eu vou agora retornar olá mundo mesmo, tá? Então é como se fosse assim, deixando essa função mais segura de usar, né? Ela tem um comportamento que não quebra caso eu mande uma string vazia. Não vai ficar estranho, tipo olá, vírgula, espaço e nada, né? Boa, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir um negócio muito interessante, que é o tal do subtest. É um subteste, tá? Então ele é um teste que é subordinado a algum outro teste pai. Então, nesse caso, a gente pode fazer dois testes. O testar o hello com o nome, ou seja, com uma string não vazia, e testar o hello com a string vazia. Então, cada um deles vai ser um subteste aí, tá? Pô, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso amigo hello test, né? Aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Tá tudo certo. Vamos pegar o hello test. Então, aqui eu abri ele aqui, já abri, tá tudo certo, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um subteste. Como é que se faz isso, tá? A gente vai fazer assim, ó. Vai vendo aí que depois eu vou explicar tudo, tá? Então, o run, esse é como se eu pegasse agora essa variável. Lembra que essa variável é uma referência para o meu framework de teste, certo? Então, agora eu vou especificar aqui uma chamada para esse trun, que é justamente uma maneira de você agora criar esse subteste e mandar rodar, né? E eu vou passar uma função anônima ali como segundo parâmetro. Então vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, cumprimentar pessoas. Vai ser o nome do nosso teste, tá? Aí eu vou colocar a nossa função anônima. Nossa função anônima vai utilizar também essa referência que a gente
Agora isso na verdade é uma função dentro de outra, e essa função que está dentro, ela é anônima, não vou dar um nome para ela. Então a sintaxe é igualzinha de outras linguagens também, como o JavaScript, por exemplo, é parecido, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar esse teste, por exemplo, o got vai ser o tal do que o teste que a gente já tinha, normal, tá? Então vamos supor aqui, web 2 é o que a gente já tinha aqui embaixo, não precisa nem pegar, vamos botar isso aqui. Aqui, ó, tá? Então, essa é a primeira coisa. E é aqui, esse teste aqui, agora ele vem aqui dentro, né? Se ele vai verificar lá se é o que ele esperava ou não, tá? Então, isso aqui vai para frente. Boa. Então, isso é o que a gente já tinha, tá? Então, agora, a gente pode fechar a nossa função. Agora a gente vai ver que a gente tem apenas um subteste. A gente vai criar mais um daqui a pouquinho. Para quê? Para string vazia, tá? Antes, vamos tentar ver se a gente consegue rodar esse teste aqui. Eu vou colocar, inclusive, quando você quer ver detalhes como os testes rodaram, vocês podem usar "-v" como parâmetro, tá, pessoal? Estou colocando go test "-v". Olha aí. Olha que interessante, ó. Ele já está pegando aqui que o teste hello ele vai ser o teste pai e cumprimentar pessoas é um subteste de teste hello. E ele está falando aqui, então, que passou o teste hello, por quê? Porque o subteste dele passou, o cumprimentar pessoas, tá? Então deu tudo certo. Agora a gente vai adicionar um teste para string vazia. Como é que a gente vai fazer? A gente só vem aqui embaixo, ó, e dá outro trun. Trun. Agora a gente vai passar um parâmetro aqui, usar mundo quando string vazia, for vazia, tá? E vai passar a nossa função anônima. Tá? Aqui. Pronto, o que vai ter aqui? Vamos colocar got, o que era string vazia, não era? Então, a gente vai ver o que vai retornar de hello caso ele receba isso, tá? O want é o que a gente queria no nosso requisito, tá? Então, veja que novamente, antes de implementar lá no outro arquivo o que eu queria, eu estou criando o meu teste. Eu quero olá mundo, inclusive com M grandão, tá bom? E eu vou colocar aqui, se eu não receber o que eu queria, né? Ó, eu vou chamar o erro lá, t-error, só que agora eu vou passar a mesma coisa, na verdade, que o outro, e a gente já vai ver que isso aqui é uma duplicação de código. Veja que esse código aqui de cima é a mesma coisa que esse código, né, if aqui dentro, o if, né, e a mensagem que é passada para o t-error aqui, ó, é a mesma coisa. Então a gente já vai resolver isso logo em seguida. Mas antes disso, vamos ver como é que vai passar os nossos testes agora que eu tenho um novo subteste. Vocês vão ver o que vai acontecer. Aí, ó, fail, tá? Por quê? O cumprimentar pessoas está passando, mas o usar mundo quando string for vazia não está passando. Então falhou, tá? Então, como todo bom TDD, agora a gente vai resolver o problema lá no arquivo nosso, certo? Fazer a validação lá para poder fazer isso, passar, né? Então aqui, ó. Como é que a gente faz, pessoal? Olhar aqui na nossa função hello, certo? A gente vai ter que colocar um ifzinho aqui, né? Se o nome for igual a vazio, o nosso nome agora vai ser mundo. Opa, entre aspas. E isso vai resolver meu problema. Por quê? Porque eu tenho aqui a situação já coberta, né? Então ele vai retornar o que eu queria,
tá? Notar uma coisa, o Go não necessita que você coloque esses parênteses aqui, ó, tá? No if. No entanto, ele requer, mesmo que só tenha um comando, diferentemente do C, por exemplo, ele requer que você use abra chaves e feche chave no if, tá? Então é diferente do C mesmo, né? Inclusive na questão do parênteses, porque se eu não me engano aqui, não me falha a memória, se você não colocar esses parênteses no C, ele vai reclamar, tá? Em Python não, ele deixa passar, tá? Mas ele já não vai requerer isso aqui porque ele já tem um outro esquema para indentação, né? Enfim, voltando, né? Isso eu vou colocando umas coisinhas da linguagem, tá, pessoal, no meio aí pra gente ir pegando os detalhes, porque se a gente for falar assim, ó, estuda aí a documentação do Go, é muito pesado, é muita coisa, muito detalhezinho que a gente não está exercitando e aí você não guarda essa informação, né? Então é legal que a gente vá comentando das coisas da sintaxe, da linguagem, funcionamento interno dela, como ela funciona, filosofia e tudo mais. A gente vai introduzindo aos poucos aí nos exercícios, tá? Vamos testar aqui então novamente. Agora passou. Tá vendo? Então, pessoal, esse assim é o fluxo que a gente vai sempre usar. Finalmente, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou corrigir um problema que tem aqui, que é a duplicação de código. Duplicação de código, pessoal, é um code smell, tá? Então, é um problema que indica um possível foco de degradação da qualidade do seu código que vai levar, por exemplo, a débito técnico, vários outros problemas, não só da qualidade do produto que está sendo desenvolvido, mas da experiência de todo mundo, tanto do lado da equipe de desenvolvimento como os usuários, né? Todo mundo triste porque as coisas são difíceis, desenvolver é difícil porque o código é uma bagunça, ou porque nunca se tomou cuidado para refatorar código, né? E eu já trabalhei em situações, por exemplo, que não se dava prioridade para refatoração. Aí a consequência vem depois, tá? Então, ó, aqui a gente já vai resolver isso já, porque isso agora a gente está entrando no terceiro ciclo do TDD. É red, green, a gente fez passar, né? Tava vermelhinho. Agora a gente foi para verde e agora a gente vai fazer a refatoração, o refactor, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função de helper, tá? E esse helper vai ser chamado pelos dois subtestes, tá? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar isso lá no antes, né, da função aqui do meu teste, tá? Então ela vai ser uma função de teste dessa forma aqui, ó. Então eu vou chamar usar aquele, né, palavra-chave lá, né, pessoal? Assert message. E aí eu estou criando o nome mesmo. Poderia ser só assert, mas eu vou colocar um pouco mais específico aqui. Vou passar também a minha referência do framework de teste. Só que dessa vez, pessoal, eu vou passar uma interface. A gente não viu interface ainda, a gente vai ver. Então, Go também você pode utilizar a interface. Essa biblioteca testing, ela usa essa interface para se referir a dois tipos, tanto testes mesmo, testes unitários como esses que a gente está fazendo, quanto testes de benchmark, que são testes mais de performance, que vai medir, enfim, levantar dados para você analisar, fazer telemetria, fazer vários tipos de estudo em cima do desempenho do seu código, tá? Isso é muito importante em vários assim, produtos que a gente usa, eles estão o tempo todo monitorando esses produtos. Então, o benchmark é uma ferramenta que está dentro dessa biblioteca de teste e aí ele vai ser meio que vai implementar também essa mesma interface. Então, para fazer esse teste funcionar também, se eu quisesse usar um benchmark, eu teria que fazer dessa forma. Eu tenho que usar a interface então que é mais genérica, que vai funcionar também para os outros testes. Então eu já vou deixar assim, tá? Outra coisa que eu vou fazer é passar aqui para essa mensagem o que eu queria, né? O que eu recebi e o que eu queria. Isso vão ser strings, tá?
Agora eu vou fazer assim, eu já vou explicar o que que é isso, tá? Esse T-Helper, ele vai dizer para o framework de teste, falar assim, ó, eu, na verdade, sou um helper. Então, se der um erro, você, por favor, indique não a linha onde deu onde, você entendeu? Ele não vai apontar a linha onde o erro foi emitido no próprio helper, que a gente vai escrever já. Que é essa linha aqui. Ó, esse bloco, né, pessoal, de comando aqui, que a gente vai agora extrair para cá e vai remover ali a duplicação, certo? Então, opa, aqui, tá? Eu escrevi what, ó, é want. Pronto. Então agora eu vou chamar essa função dentro do meu das minhas outras funções, meus outros subtestes lá. Então eu vou tirar isso aqui, a set message, e vou passar lá o t, né, o got e o want, né, nos dois, certo? Vírgula want. E eu vou tirar e vou substituir isso aqui embaixo também. Então pronto, removi, refatorei aqui a minha duplicação de código, tá? Vamos ver se a gente quebrou alguma coisa ao fazer isso. Não quebramos nada, lindo, tá? Sempre bom testar, sempre que você modifica qualquer coisinha, vai lá e testa, né? Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Nessa aula a gente vai passar para essa parte 2 desse capítulo do Hello World. Veja que a gente está fazendo várias modificações no código, tá? Eu vou fazer um último commit aqui agora. Vamos aqui fazer o commit, tá? O que a gente fez aqui? A gente implementou subtestes. Então, subtestes e funcionalidade. Vamos fazer como a gente colocou aquela feature string vazia, né? E subtestes, é o que a gente fez, né? E pronto, string vazia subtestes, eu coloco aqui, mando, e agora vocês também têm acesso, porque o repositório já está atualizado, né? Então pode olhar também o código lá no repositório, tá? Beleza, pessoal? Então vai vir ainda o último capítulo aí a última parte, né, desse capítulo do Hello World. Estou tentando aí gravar, hoje eu acho que ficou um pouco maior, né, o vídeo, mas eu tentei o mais rápido aí possível para a gente cobrir todos os detalhes, tá, pessoal? Então até a próxima, valeu!